Começou com um silêncio estranho. Um prédio turístico em uma das cidades mais visitadas de Goiás. Um elevador, um celular gravando, e depois disso, nada. Uma mulher desaparece no meio da rotina mais comum possível. E quando o mistério começa a ser puxado pelo fio certo, ele revela algo muito mais sombrio do que um simples sumiço. O nome dela era Daiane Alves de Souza, corretora de imóveis, trabalhadora, conhecida por administrar apartamentos de temporada em Caldas Novas. Uma cidade movimentada, cheia de turistas, entradas e saídas constantes. Um lugar onde desaparecer deveria ser difícil, mas foi exatamente ali que Daiane deixou de ser vista. No dia 17 de dezembro do ano passado, ela desce do apartamento após perceber que a energia elétrica havia sido cortada. As contas estavam pagas. Nada justificava o desligamento. Antes de sair, ela grava um vídeo curto e envia para uma amiga. No elevador, a voz dela soa desconfiada. Ela pergunta se alguém poderia ter desligado o padrão de energia. Essa é a última imagem conhecida de Daiane com vida. Horas passam. A noite chega. Ela não volta. O telefone fica mudo. A família estranha. No dia seguinte, quando a mãe chega ao apartamento, algo não fecha. A porta está trancada. Não apenas encostada, trancada. Daiane havia saído sem os óculos. Algo que, segundo a família, ela nunca faria se fosse viajar ou fugir. Nada indicava uma saída voluntária. Nos primeiros dias, o caso é tratado como desaparecimento simples, sem urgência, sem grandes buscas. O tempo passa. Dias viram semanas. E como muitos especialistas em investigação afirmam, quando o tempo passa, as provas desaparecem junto. Mas esse caso tinha algo a mais. Um conflito antigo. Um homem que surge repetidamente nos relatos. O síndico do prédio onde Daiane morava e trabalhava, Kleber Rosa de Oliveira. Segundo o Ministério Público de Goiás, Kleber não foi denunciado inicialmente pelo desaparecimento ou pela morte. Ele foi denunciado por perseguição, o que hoje a lei chama de stalking, e com um agravante pesado, abuso de função. De acordo com a denúncia, Kleber usava a posição de síndico para vigiar Daiane pelas câmeras de segurança do condomínio. Controlava acessos, interferia diretamente na rotina de trabalho dela. Há registros de cortes de energia e água em apartamentos ligados à corretora. Tudo isso descrito como forma de constrangimento e pressão. O conflito entre os dois não era pequeno. Ambos atuavam no mesmo mercado. Locação de imóveis por temporada. 6 apartamentos estavam sob gestão de Daiane naquele prédio. Em uma cidade turística, isso representa dinheiro, comissão, renda constante. E segundo o Ministério Público, esse era o centro da disputa. Áudios revelados pela imprensa mostram o síndico dizendo que ela não iria mais trabalhar ali, que a recepção não entregaria chaves, que proprietários deveriam procurar outra pessoa. Ele não tinha poder legal para isso, mas usava o cargo como se tivesse. A denúncia aponta que Daiane foi submetida a uma sequência de abusos. E existe ainda um processo anterior por lesão corporal. Ela acusa Kleber de tê-la agredido com uma cotovelada durante uma discussão sobre o fornecimento de energia. O detalhe que arrepia é o seguinte: foi exatamente por causa de um novo corte de energia que ela desceu do apartamento no dia em que desapareceu. Quando a mídia começa a pressionar, o caso muda de ritmo. A polícia recebe reforço, equipes especializadas em desaparecidos e homicídios são enviadas de Goiânia para Caldas Novas. E então surgem imagens que mudam tudo. Câmeras mostram a caminhonete do síndico saindo do prédio no dia do desaparecimento. A carroceria estava coberta. Quando o veículo retorna, horas depois, a carroceria aparece descoberta. Questionado, ele se enrola nas respostas, gagueja, contradiz versões anteriores. A investigação aperta. E como muitos dizem no meio policial, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Quando investigam direito, a verdade aparece. Segundo informações divulgadas posteriormente, o síndico confessa.
leva a polícia até uma área afastada, um local de mata. A busca é feita com apoio de helicóptero. E ali, o corpo de Daiane é encontrado. A confirmação cai como um golpe. A mãe da corretora, que nunca acreditou em fuga, aparece em imagens sendo amparada por policiais. Ela repete que a filha jamais sumiria sem avisar. Jamais deixaria a família. Jamais sairia sem os óculos. A defesa do síndico divulga nota dizendo que ele não era investigado inicialmente pelo desaparecimento, que colaborou com as autoridades, que as desavenças eram dentro da legalidade. Mas os áudios, as imagens e a sequência dos fatos contam outra história. Esse caso escancara algo que vai além de um crime isolado. Ele expõe como o abuso de poder pode evoluir, como perseguição vira controle, como controle vira ameaça, e como a omissão inicial pode custar uma vida. Também levanta um alerta importante. Quantas denúncias de perseguição são ignoradas até que seja tarde demais? Quantas vezes conflitos profissionais escondem riscos reais? Quantas vítimas são desacreditadas até que o pior aconteça? Hoje, o nome de Daiane não é apenas mais um em uma lista de desaparecidos. Ele se tornou símbolo de um sistema que falhou no tempo certo. Um caso que só ganhou resposta quando a pressão pública entrou em cena. E agora eu quero saber de você. Esse crime poderia ter sido evitado se as denúncias iniciais tivessem sido levadas a sério. Você acredita que casos de perseguição ainda são subestimados no Brasil? Até que ponto o poder e o cargo podem cegar autoridades? Se você acompanha conteúdos de mistérios reais, investigações e true crimes do mundo todo, se inscreva agora no canal Marcelo Caixeta. Ative o sino para não perder nenhum caso. E comenta aqui embaixo. O que mais te chamou a atenção nessa história? Você acha que houve falhas graves na investigação inicial? A sua opinião pode abrir um debate importante.